Olá! Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho do encontro 11. Quem é Jesus? Para começar, vamos fazer o sinal da cruz, invocando a Santíssima Trindade e pedindo a presença do Espírito Santo entre nós, para que ele possa vir nos ajudando e nos guiando neste caminho, para que possamos verdadeiramente entender aquilo que Deus quer nos falar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, nesse nosso encontro, a gente vai ver realmente um pouquinho de quem é Jesus, tanto no aspecto histórico, de quem ele foi, em que momento que ele viveu, quem eram seus pais, e um pouquinho na relação de quem era Jesus enquanto Filho de Deus, enquanto verdadeiro Deus no nosso meio. O Catecismo da Igreja Católica, ele nos diz assim: Jesus de Nazaré, nascido de uma filha de Israel, em Belém, no tempo do rei Herodes e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém sob o procurador Pôncio Pilatos, durante o reinado do imperador Tibério. É o Filho eterno de Deus feito homem. Aqui nesse pedacinho, nessa citação, a gente pode ver justamente isso, Que Jesus, ele realmente existiu historicamente, que ele era descendente de Abraão, descendente de Davi, que ele nasceu na cidadezinha de Belém, no período em que o rei Herodes governava, que estava sobre o império do César Augusto, e que ele viveu em Nazaré, morreu em Jerusalém, na época do imperador Tibério. O que a gente também sabe sobre Jesus, além dessa parte histórica? Jesus, ele também recebeu o nome de Emanuel. Isso a gente vê na Bíblia. Mas o que significa Emanuel? Emanuel significa Deus está conosco. Ou seja, Jesus, que é verdadeiramente Deus, ele se fez homem para viver junto com nós, habitar no nosso meio e para nos salvar e nos redimir dos nossos pecados. O nome Jesus significa Deus salva, Justamente nesse sentido de que Jesus é aquele que nos salva por meio do seu sacrifício na cruz. Bom, o que mais a gente sabe sobre Jesus é que ele foi chamado, que ele era o Cristo. Mas o que significa Cristo? Cristo é o Messias, o ungido. Jesus, ele foi ungido por meio do Espírito Santo como sacerdote, profeta e rei. Mas o que significa isso? Bom, Jesus era sacerdote. O sacerdócio, ele está sempre ligado à questão do sacrifício. E Jesus, ele é o perfeito sacerdote porque ele sacrificou a sua própria vida para nos salvar. Ele se deu em sacrifício. Jesus é o profeta, porque profeta é todo aquele homem, toda aquela pessoa que anuncia a palavra e a vontade de Deus. E Jesus, com sua vida, com seus atos e com seus ensinamentos, ele anunciou perfeitamente aquilo que Deus quer de nós, Ele nos fez o anúncio do evangelho e o anúncio do reino. E Jesus é rei. Rei é aquele que governa as coisas. E Jesus, sendo Deus, governa todas as coisas e todas as criaturas. Então, ele é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A gente também sabe que Jesus é o nosso modelo, Ele nos ensina como que a gente deve viver, como que a gente deve nos portar e como que a gente deve se submeter à vontade do Pai.
Santo Agostinho, em uma das suas orações, né, enquanto ele estava conversando com Deus, ele fala um pouco sobre Jesus e sobre essa questão de Jesus ser um modelo, né? E eu vou ler aqui um pedacinho disso que ele fala. O verdadeiro mediador, a quem tu revelaste aos humildes pela tua insondável misericórdia, e enviaste para que, pelo seu exemplo, aprendessem a humildade. Esse mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, apareceu como intermediário entre os pecadores mortais e o justo imortal, mortal como os homens, justo como Deus. Nesse pedaço aqui dessa fala, dessa oração de Santo Agostinho, a gente pode perceber esse caráter de modelo de Jesus, né? Foi Jesus que nos ensinou a sermos humildes e a obedecer à vontade do Pai, e esse papel também de mediador. Jesus é aquele que, ao se fazer homem, né, e ao morrer por nós, ele nos torna filhos de Deus nele, né? E nesse sentido a gente volta novamente na questão da importância do batismo, né, de sermos batizados para nos tornarmos filhos de Deus em Cristo. E Jesus também é aquele que nos salva por meio da cruz, né? Ele que nos concede essa salvação. Se não fosse pela vinda de Jesus à Terra e pela sua morte na cruz, nós não seríamos salvos. O que a gente sabe sobre Jesus, além disso, é a questão de que em uma passagem, quando na apresentação de Jesus no templo, um senhor, né, um velho chamado Simeão, ele fala para Maria que Jesus seria motivo de queda e de elevação para muitos. Mas como assim que ele será motivo de queda e de elevação? O que isso quer dizer? Bom, justamente nessa questão, né, que muitas pessoas acabam não aceitando Jesus Cristo, não acreditam que ele é Deus, não aceitam essa salvação que ele nos trouxe, né? Não acreditam nessa salvação. Para essas pessoas que não acreditam, Jesus acaba sendo motivo de queda, porque ao não acreditar em Jesus, essas pessoas acabam negando a fé, negando a Deus e pecando com isso. Já para as pessoas que acreditam e aceitam Jesus, ele é motivo de elevação. Ele vai nos elevar ao Pai, ele vai nos ajudar a chegar ao Pai justamente sendo o nosso modelo. Praticamente, basicamente, é isso que nós temos sobre Jesus. E nessa semana, então, eu convido vocês a lerem o capítulo 1 do Evangelho de São Marcos, para conseguir entender, né, para buscar entender um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais da vida de Jesus. Também para nós encerrarmos esse momento de oração, né, vamos novamente pedir a presença do Espírito Santo e também pedir para que Nossa Senhora possa nos ajudar nesse caminho de conhecer cada vez mais a Jesus e assim amar também cada vez mais a Ele. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.